Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, dia em que nós celebramos a Epifania do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus 2, versículos de 1 a 12, que nos diz assim. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho, de fato, é o evangelho tradicional da solenidade da Epifania do Senhor, porque nós estamos celebrando a manifestação, né? A Epifania quer dizer justamente isso, de Jesus aos povos. E isso é representado de modo muito belo, né, na figura dos magos do Oriente. E vamos lá, versículo a versículo, como já é costume aqui dentro do canal. Eu trouxe vários apontamentos, inclusive. Estão inclusive fora de ordem, mas vamos lá. Diz o seguinte, que Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. E aí chegam alguns magos do Oriente em Jerusalém. Primeira coisa, né? Eles são reis, né? A gente costuma dizer a festa dos reis magos. A Bíblia nunca falou que eles são reis. Começa daí. Talvez, como o texto nos mostra que eles olharam para as estrelas, alguns estudiosos apontam que esses magos provavelmente seriam pessoas que entendiam muito dos astros, seja do ponto de vista científico, eles seriam astrônomos, por exemplo, ou mais do ponto de vista, a palavra não é religiosa, né, mas do ponto de vista, né, de crenças, né, de fé mesmo, astrologia, né? Acredita que de algum modo os astros, eles poderiam nos revelar coisas sobre o nosso destino, enfim, como a questão dos signos, né? E aí o que acontece? Se eles forem astrólogos, eles são pagãos, porque a Bíblia vai condenar esse tipo de atitude. Mas a questão é que, durante um tempo, as pessoas começaram a representar eles como reis, justamente porque a primeira leitura vai nos dizer, né? O próprio Salmo, na verdade, vai dizer o seguinte, que os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir. E o pessoal associou que esses reis seriam os magos. Então, automaticamente foram colocando isso. Tivemos aí coisas novas, como, por exemplo, foram colocando cada um com cor de pele diferente para poder representar os que são negros, os que são pardos, os que são brancos, os que são asiáticos, os que são africanos, e por aí foram, porque a ideia é mostrar que eles representam o todo, a humanidade como um todo. Mas a questão que não quer calar é por que eles foram a Jerusalém? Porque Jerusalém estava o palácio real. Se um rei vem nascer, naturalmente esse rei tem que nascer ali na cidade de Jerusalém. E aí acaba, né, que Deus nasce em Belém. Ou seja, ele sai dos limites que as pessoas naturalmente iriam colocar. Então, esse é o versículo 1. Eles perguntam a Herodes, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? A gente viu sua estrela e viemos então adorá-lo. Então eles fazem a pergunta que é uma pergunta natural. Eles viram uma estrela é um ente da natureza. A natureza que aponta para Deus. Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica, né,
nos apresenta, e isso aqui é a citação lá de Santo Tomás de Aquino, que uma das provas da existência de Deus é justamente o mundo que nós estamos. A origem e fim do universo. Né? Deus tudo cria e tudo converge para ele. Uma das provas de que Deus existe seria a natureza. E a gente, inclusive, chama da teologia isso de teologia natural. Né? E aí o que acontece? Olhando para essa realidade, eles viram que a natureza apontava para onde Deus estava, os sinais dos tempos. Esses magos, independentemente da realidade deles, eles acabaram vendo sinais que apontavam para esse nascimento. Mas será que essa estrela de fato surgiu? Então, vamos usar um pouquinho de ciência para tentar justificar isso aqui. Escritos da Ásia confirmam que por volta do ano 6 ou 7 a.C., de acordo com o nosso calendário, apareceu de fato o sinal no céu. E usando os estudos de Kepler, que é um físico, alguns cálculos que ele fez lá no ano de 1600, por ali, ele acabou percebendo que nessa época acabou tendo uma conjunção interplanetária. Planetas que tiveram essa conjunção e apareceu algo no céu como se fosse uma estrela. Então, se nós usarmos isso como argumento, e sabendo que temos erros de fato no calendário, que provavelmente, segundo os biblistas, Jesus realmente nasceu no ano 6 ou 7 a.C., essa estrela que apareceu seria essa conjunção interplanetária. E que de algum modo Deus inspire ao coração do autor sagrado para, na hora de escrever, usar esse elemento para dizer que era uma estrela, quando na verdade não seria necessariamente uma estrela. Sendo ou não uma estrela, é interessante perceber que no nascimento do nosso Senhor, alguma coisa além do normal, daquilo que é normal de acontecer todos os dias, mudou. É como se fosse Deus dizendo assim: percebam que eu escolhi exatamente essa época, para que vocês observem que algo de diferente está a acontecer. E aí, amados irmãos e irmãs, diz no versículo 3 que Herodes fica perturbado. É interessante que Maria também ficou perturbada, de algum modo, quando viu a saudação do anjo. Mas a perturbação de Maria, ela não foi algo que tirou a paz, mas era quem queria compreender para melhor colaborar. Herodes fica perturbado porque ele tem medo de perder o cargo, de perder o poder. Então é uma grande agitação profunda. Perceba, mal Jesus chega, ele já começa a desestabilizar os poderes vigentes que estavam na época. E aí, reúne então os sumos sacerdotes e os mestres da lei, ou seja, aqueles que entendiam das escrituras, para saber onde é que o Messias iria nascer. É interessante que os sacerdotes e os mestres da lei entendiam da palavra, mas eles não seguiram a palavra. Eles decifraram o segredo de onde é que ele de fato estaria, mas eles não seguem. Não adianta apenas conhecer. Eu posso saber tudo da Bíblia, mas não seguir o que ela de fato fala. A palavra dá o norte, mas não adianta conhecer se eu não permito com que ela possa me impulsionar. E é interessante também pontuar que esse encontro com Cristo é uma experiência, mas a experiência tem que mover a minha vida. Esse povo nunca tinha encontrado Cristo, não tiveram experiência, nem com a palavra. E aí diz o texto, versículo 7, que Herodes chama os magos em segredo, né, para saber o que tinha acontecido, e envia eles, porque diz ele que é porque também quer adorá-lo. Herodes, na verdade, quer conhecer Jesus não para ser discípulo de Cristo, ele quer conhecer Jesus para destruir Jesus. Tem muita gente que quer ir para a igreja, que quer conhecer mais da palavra, por exemplo, mas para se autopromover. Quer ir para a igreja para aparecer, e não para que Cristo apareça. Nem sempre a nossa busca por Jesus é uma busca coerente. Vale a pena pensar o que é que tem me impelido a buscar Jesus também. O que é que tem me feito buscar ir para a igreja? O que tem me feito buscar ler a palavra? O que é que tem me levado a rezar, por exemplo? A minha oração, ela realmente acontece por causa que o meu coração deseja conhecer mais de Deus e mudar de vida? Ou não? Mas aí eles partem, e aí diz o texto que ao verem de novo a igreja, os magos sentem uma alegria muito grande, né? A proximidade com Jesus traz alegria ao coração. Eles entram na casa, ajoelham-se, adoram, e aí oferecem ouro, incenso e mirra. O ouro, amados irmãos e irmãs, tem a ver com a realeza, né? A mirra era utilizado quando alguém ia morrer. Então tem a ver com a humanidade de Cristo. E o incenso era usado nas orações. Então a oração elevava-se a Deus, né? Então a ideia de divindade. Jesus é Deus, Jesus é rei e ele é humano. E aí o que acontece é interessante perceber que em momento algum o texto nos diz que são 3 magos. Mas aí como ele chama de 3 presentes, muita gente associa que são 3 magos. No final das contas, em sonho eles veem, recebem um aviso que não volta a Herodes, então eles mudam o caminho. Todo encontro com Cristo gera mudança de vida.
Depois que eu destrinchei agora o texto todo, eu acho que vocês entenderam agora versículo por versículo, eu trago aqui exatamente 5 perguntas para a nossa meditação. A primeira é: com quem eu me pareço? Herodes ou os magos? Eu sou aquele que procuro Cristo com medo de perder meu posto, com medo de perder as minhas vontades, com medo de que as coisas não sejam como eu quero? Ou eu sou como os magos, que eu procuro Cristo porque eu quero adorá-lo, porque eu quero bendizê-lo, porque eu quero conhecê-lo? Será que tenho caminhado até Belém? Caminhado rumo à simplicidade? Caminhado rumo a encontrar Jesus na Sagrada Família? Será que eu tenho buscado Ele? Ou será que eu que fico fazendo Jesus é me esperar? Jesus é me buscar, como se eu quisesse ser paparicado por Cristo. Terceira coisa. Que estrelas Deus usa hoje para me guiar? Os irmãos, a palavra, a natureza. Deus sempre está a usar uma estrela para que a gente possa ser guiado por ela. Mas às vezes a gente tem tanto barulho e que a gente não observa os sinais dos tempos. E o nosso encontro com Cristo, a nossa busca, é só por uma mera curiosidade ou é para adorá-lo de verdade? É só para saber quem Ele é? Ou eu faço como os magos? Chega lá, já se ajoelha e adora-o de verdade. E por fim, os magos deram ouro, incenso e mirra. E que presentes eu estou dando a Jesus? O que é que eu estou disposto a ofertar a Ele? Que fique para nós essa reflexão hoje. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.